Livro O Combate Espiritual, do Padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 24. O modo de governar a língua. A língua do homem tem grande necessidade de ser controlada e refreada, porque somos muito inclinados a deixá-la correr solta e discorrer sobre o que mais agrada aos nossos sentidos. O falar demais geralmente tem sua raiz na soberba, com a qual, convencidos de saber muito e da superioridade de nossas opiniões, procuramos impô-las aos outros, querendo sempre ter a última palavra, como se fôssemos mestres de quem todos tivessem de aprender. Não se pode dizer em poucas palavras os danos causados pelo seu excesso. A loquacidade é mãe da preguiça, sinal de ignorância e imaturidade, porta da distração, provedora da mentira, inibidora da devoção e do fervor. O muito falar alimenta as paixões viciosas, o que por sua vez anima cada vez mais a língua a continuar em sua tagarelice indiscreta. Não te alongues em grandes discursos com quem te ouve de má vontade para não o cansar, e nem tampouco com quem te ouve com prazer para não exceder os limites da modéstia. Evita falar com muita ênfase e em voz muito alta, pois ambas as coisas são indícios de presunção e vaidade. Não fales nunca de ti mesma, nem das tuas coisas, nem dos teus, a não ser por necessidade, e nesse caso, com a maior brevidade e concisão possível. Quando te parecer que alguém fala demasiado de si próprio, não o julgues desfavoravelmente, mas também não o imites, ainda que ele fale com humildade e para acusar-se. Do teu próximo e do que lhe diz respeito, fala o mínimo possível, e sempre favoravelmente, quando a ocasião se apresentar. De Deus deves falar com gosto, especialmente da sua bondade e amor, mas sempre receando a possibilidade de te equivocares, pelo que deves preferir ouvir com atenção o que os outros dizem, conservando suas palavras no fundo do teu coração. De outros temas, deixa que só o som repercute em teus ouvidos, enquanto elevas a mente ao Senhor. E quando te vês obrigada a escutar o que falam, para poderes responder, nem por isso deixes de dirigir um pensamento ao céu, onde habita Deus, admirando sua grandeza, que não despreza a tua pequenez. Lucas 1:48. Examina bem as coisas que o coração te dita, antes que cheguem à língua, e verás que é preferível que algumas delas não saiam da boca. Mesmo entre aquelas que te pareçam dever ser pronunciadas, seria melhor que muitas delas fossem deixadas no silêncio do coração, como perceberás se nelas refletires depois de passado o momento de dizê-las. O silêncio é uma grande fortaleza no combate espiritual e uma garantia segura de vitória. É amigo de quem desconfia de si mesmo e confia em Deus. É guardião da autêntica oração e uma magnífica ajuda no exercício das virtudes. Para te acostumares a ficar calada, considera os danos e perigos da loquacidade e as grandes vantagens do silêncio. Toma amor por esta virtude e, para te habituares a ela, exercita-te por algum tempo em calar até mesmo as coisas que faria bem dizer, desde que isso não cause prejuízo a ti ou a outros. Foge das conversações, para que não tenhas por companheiros os homens, mas sim os anjos, os santos e o próprio Deus. Finalmente, lembra-te do constante combate que tens de travar, pois a consideração do quanto te falta para alcançar a perfeição servirá de motivação para evitares perder tempo com distrações supérfluas. Capítulo 25. Para combater o inimigo, o soldado de Cristo deve fugir da inquietude e perturbação do coração. Quando se perde a paz do coração, deve-se fazer de tudo para recuperá-la, sabendo que nada do mundo nos deve roubar essa paz. Devemos sim lamentar nossos pecados, mas esta deve ser uma dor pacífica, como já ficou dito mais de uma vez. E com a mesma serenidade e caridade,
devemos compadecer-nos de qualquer pecador e lamentar suas culpas. Quanto a outros acontecimentos tão temidos pelas pessoas, como enfermidades, feridas, mortes, pestes, guerras, incêndios e outros males semelhantes, podemos, ajudados pela divina graça, não somente desejá-los, mas até mesmo amá-los, como ocasião de reparação pelos pecados e de crescimento na virtude. É por essa razão que nosso Senhor os permite, e se nos conformamos à sua vontade, passaremos serenos e imperturbáveis pelas amarguras desta vida. Convence-te de que qualquer inquietude nossa lhe desagrada, pois, qualquer que seja a sua origem, é sempre um sinal de imperfeição e sempre procede do amor próprio. Por isso, fica sempre em guarda para que, ao surgir algo que possa perturbar-te ou fazer-te perder a paz, tenhas em mãos as armas para a tua defesa, considerando que tais males, no fundo, não são verdadeiros males, ainda que assim o apareçam à primeira vista, nem podem tirar-nos os verdadeiros bens, e são enviados ou permitidos por Deus pelos motivos já mencionados ou outros que não conhecemos, mas sabemos serem sempre justos e santos. Se conservas a alma tranquila em qualquer circunstância, ainda que adversa, isso só te fará bem. Se pelo contrário te inquietas, teus exercícios não serão frutuosos e ficarás mais exposta aos ataques dos inimigos, além de te tornares incapaz de discernir com clareza o caminho correto e seguro das virtudes. Nosso inimigo, que odeia visceralmente esta paz, na qual habita o Espírito Santo para realizar suas maravilhas, faz o possível para nola roubar, disfarçando-se sob a aparência de desejos aparentemente bons. Este embuste se reconhece, entre outros sinais, quando tais desejos nos inquietam e nos tiram a paz. Para te protegeres desse risco, não abras as portas do teu coração a nenhum novo desejo sem antes apresentá-lo a Deus, livre de qualquer vontade e preferência própria, confessando a tua cegueira e ignorância e pedindo-lhe, com insistência, que te ilumine para saberes se provém dele ou do inimigo. Além disso, recorre também ao conselho do teu diretor espiritual. Ainda que o desejo provenha de Deus, procura mortificar o excesso de vivacidade, pois precedida dessa mortificação, tua ação será muito mais agradável a ele do que se a executares conforme o teu gosto natural. Pode até ser que a mortificação lhe agrade mais que a própria obra. Dessa forma, afugentando de ti os maus desejos e não realizando os bons sem antes mortificar-te, conservarás em paz e segurança a fortaleza do teu coração. E para garantir ainda melhor essa paz, deves defendê-la também contra a autocrítica e os remorsos interiores que provêm às vezes do demônio, embora pareçam inspirados por Deus. Por seus efeitos, reconhecerás sua procedência. Se os remorsos estimulam em ti a humildade, se te tornam mais solícita na prática do bem e não te tiram a confiança em Deus, recebe-os como graça e com o coração agradecido. Mas se te perturbam e te deixam desanimado e negligente na prática das boas obras, tem por certo que procedem do inimigo. Nesse caso, não lhes dê atenção e prossegue com o teu exercício. E como, além de tudo isso, a inquietude do coração nasce também das contrariedades que nos sucedem, deves defender-te dessas ameaças de duas maneiras. Primeiro, considera a quem esses acontecimentos contrariam, se o espírito ou o amor próprio e a tua vontade. Se forem contrários a estes, não os consideres contrariedades, mas sim favores e graças de Deus. Se recebe-os com o coração alegre e agradecido. Se forem contrários ao espírito, nem por isso deves perder a paz do coração, como veremos no próximo capítulo. A segunda coisa a fazer é voltar-te para Deus, aceitando de bom grado e recebendo como favores excelentes tudo o que a sua providência aprouver enviar-te,
sem questionar, ainda que por ora não o possas compreender. Capítulo 26. O que devemos fazer quando somos feridos? Quando te sentires ferida por haver caído em algum pecado, seja por fraqueza, seja por malícia, não desanimes e nem te inquietes por isso. Dirige-te imediatamente a Deus dizendo: Eis aqui, meu Senhor, comportei-me segundo a minha natureza, pois de mim não se pode esperar mais que tropeços. Depois dedica um tempo a humilhar-te aos teus próprios olhos. Lamenta a ofensa feita ao Senhor e considera tuas más inclinações, especialmente aquela que provocou a falta. E então diz: Não teria parado por aqui, meu Senhor, se não fosse socorrida por tua bondade. Neste ponto, dá-lhe muitas graças e ama-o com mais devoção, maravilhando-te por tão grande clemência, já que, mesmo ofendido por ti, ele te sustenta com sua poderosa mão. Por fim, com grande confiança em sua infinita misericórdia, dirás: Senhor, que és todo amor e perdão, perdoa-me e não mais permitas que eu me separe de ti, nem te ofenda. Feito isso, não fiques imaginando se Deus te perdoou ou não, pois isso seria soberba, desassossego, perda de tempo e engano do demônio. Abandona-te simplesmente nas suas amorosas mãos e continua o teu exercício como se nunca tivesses caído. E se voltares a cair várias vezes ao longo do dia e te sentires ferida no combate, faz o mesmo, com a mesma confiança, na segunda, na terceira vez e até na última, como na primeira, e humilhando-te cada vez mais e odiando cada vez mais o pecado, esforça-te para agir de maneira mais prudente. Essa prática desagrada muito ao demônio, tanto por ver-se derrotado, quanto por saber que a tua vitória agrada muito a Deus. Por isso ele usa de diversos truques para fazer-nos abandonar o bem. Conseguindo-os, às vezes, pelo nosso descuido e pouca vigilância sobre nós mesmos, esta é a razão pela qual, quanto mais dificuldade encontrares nesse exercício, mais empenho deverás colocar em repeti-lo várias vezes, ainda que tenhas caído apenas uma vez. E se depois da queda te sentes confusa, inquieta e desconfiada, a primeira coisa que deves fazer é recuperar a paz, a tranquilidade do coração e a confiança, e com essas armas recorrer à ajuda de Deus. O modo de recuperar a paz é deixar de pensar na falta para considerar a bondade inefável de Deus, que está sempre totalmente disposto a perdoar qualquer pecado, por mais grave que seja, chamando o pecador de 1000 maneiras e por 1000 caminhos diferentes para santificá-lo com sua graça nesta vida e fazê-lo eternamente feliz na glória eterna. Uma vez que, com semelhantes considerações, tenhas tranquilizado teu espírito, volta a pensar em tua falta, para dela te arrependeres. E quando chegar o momento da confissão sacramental, que aconselho-te a praticar com frequência, volta ao exame das tuas faltas, e com renovada dor e arrependimento pela ofensa a Deus, e propósito de não voltar a ofendê-lo, relata ao confessor as tuas quedas. Capítulo 27. Da ordem seguida pelo demônio em sua perseguição, tanto aos que desejam seguir o caminho da virtude, quanto aos que já são escravos do pecado. Deve saber, filhinha, que o demônio não anseia outra coisa que a nossa ruína, e que para obtê-la serve-se de diferentes ardis. Para começar a descrever alguns dos truques, métodos e enganos por ele utilizados, devemos partir dos diferentes estados e situações do homem. Há os que são escravos do pecado e não têm intenção de livrarem-se dele. Há outros que querem libertar-se, mas nunca dão o primeiro passo. Outros ainda imaginam andar nos caminhos da virtude, mas na verdade se afastam dela. E por fim, há alguns que, depois de terem alcançado a virtude, caem numa ruína maior ainda. Sobre cada um desses falaremos um pouco.
Capítulo 28. Os truques que o demônio usa contra os que já são escravos do pecado. Quando o demônio mantém alguém na escravidão do pecado, cuida de cegá-lo cada vez mais, afastando dele qualquer pensamento que possa fazê-lo compreender a infelicidade de sua vida. E não somente o afasta dos desejos e inspirações que o chamam à conversão, com pensamentos contrários ao pecado, como o leva a cair repetidamente no mesmo pecado ou em outros maiores. Com isso, sua cegueira se acentua cada vez mais, e ele se precipita cada vez mais, escravizando-se de tal forma que, se Deus não o socorresse com sua graça, sua vida vai despencando, de cegueira em cegueira, de pecado em pecado, até a morte. Para quem se acha em tão miserável estado, o único remédio é acolher as inspirações da graça que o convidam a sair das trevas para a luz e clamar ao Senhor: ajuda-me, ajuda-me, Senhor. Não me deixes nessa noite escura de pecado. Deve repetir muitas vezes essa e outras invocações semelhantes, e logo que possível, deve procurar o confessor em busca de conselho e socorro para vencer o inimigo. Se não o puder fazer logo, deve recorrer de imediato ao Senhor crucificado, lançando-se por terra diante dele e também à Virgem Maria, implorando sua misericórdia e socorro. É essa solicitude que garante a vitória, como verás no próximo capítulo. Capítulo 29. Os truques usados pelo demônio contra aqueles que reconhecem a servidão em que se encontram e dela querem livrar-se, e porque os bons propósitos nem sempre dão resultado. Os que têm consciência do estado de pecado em que vivem e desejam abandoná-lo, são muitas vezes enganados e vencidos pelo demônio por pensamentos como esse: depois, amanhã, primeiro vou resolver este assunto, para então poder dedicar-me com mais calma à vida espiritual. São muitos os que caíram e caem nesse truque. A causa está na nossa negligência e descuido, pois o que diz respeito à nossa salvação e à honra de Deus deve ser executado com prontidão e sentido de urgência. Agora, por que depois? Hoje, por que amanhã? Ainda que Deus me conceda o amanhã ou o depois, é por acaso o caminho de salvação querer aumentar as feridas e as desordens antes de buscar a cura? Como vês, para escapar deste engano, como daquele do capítulo precedente, e vencer o inimigo, o remédio é responder prontamente às inspirações divinas. O que importa é a prontidão e não os propósitos, pois estes muitas vezes falham e levam a enganos, por diversas razões. A primeira, já indicada, é que nossos propósitos não se fundam na desconfiança de nós mesmos e na confiança em Deus. Mas a nossa soberba nos impede de reconhecer nosso engano. A luz para descobri-lo e a ajuda para curá-lo provém da bondade de Deus, que permite que caiamos para que, através da queda, percebamos como era vã a confiança que tínhamos em nós mesmos e passemos a confiar somente nele, e o conhecimento de nós mesmos derrube a nossa soberba. Se queres que teus propósitos sejam eficazes, eles têm de ser fortes, e para serem fortes, devem ser fundados na desconfiança de nós mesmos e da humilde confiança em Deus. Outra razão é que, quando formulamos um propósito, temos em vista a beleza e o valor da virtude que nos atrai. Mas, sendo nossa vontade fraca e débil, e ao percebermos as dificuldades a vencer para adquirir essa virtude, voltamos atrás. Por isso deves acostumar-te a apreciar mais as dificuldades que a própria virtude, e alimentar com elas a tua vontade, se queres de fato adquirir a virtude. A terceira razão é que nossos propósitos muitas vezes não tendem nem à virtude e nem à vontade de Deus, mas ao nosso próprio interesse.
Isso acontece com os propósitos que se fazem nos momentos de deleite espiritual ou nas tribulações que nos agoniam e oprimem, pois é para buscar alívio ou para manter o gozo que fazemos o propósito de nos entregar inteiramente a Deus e ao exercício das virtudes. Para evitar esse engano, fica alerta nos momentos de deleite espiritual, sendo humilde em teus propósitos, promessas e votos. E quando te vires provada pela tribulação, que teus propósitos sejam feitos no sentido de suportar com paciência a cruz que Deus te envia e abraçá-la com amor, recusando qualquer alívio da terra e talvez mesmo do céu. Não tenhas mais que o desejo de suportar qualquer adversidade com a virtude da paciência e de forma agradável ao Senhor. Capítulo 30. O engano daqueles que imaginam caminhar para a perfeição. Vencido no primeiro e no segundo ataques, o inimigo recorre ao terceiro, que consiste em fazer com que, esquecendo-nos dos inimigos que nos combatem e hostilizam no momento, alimentemos desejos e propósitos de chegar a altos graus de perfeição. A consequência é que, sendo constantemente feridos, não cuidamos dessas feridas, acreditando que os propósitos já são as próprias virtudes e enchendo-nos de soberba por isso. Embora sejamos incapazes de suportar qualquer pequena tribulação, gastamos o tempo em longas reflexões, fazendo propósitos de suportar os maiores tormentos e até mesmo as penas do purgatório por amor de Deus. E como tais propósitos, por serem algo distante e apenas hipotético, não nos causam repugnância, em nossa miséria nos convencemos de ter já alcançado a altura dos que sofrem com paciência coisas muito grandes. Para fugir deste engano, aplica-te na luta contra os inimigos que estão perto e que de fato te fazem guerra, e então descobrirás se teus propósitos são verdadeiros ou falsos, firmes ou débeis, e caminharás para a virtude e a perfeição pela estrada real que tantos outros já percorreram. Não te aconselho a travar batalha contra os inimigos que normalmente não te molestam, a não ser quando prevês que te atacarão em breve. Neste caso, estando prevenida e forte, podes fazer primeiro alguns propósitos. O que nunca deves fazer é considerar teus propósitos como resultados obtidos, ainda que te tenhas exercitado adequadamente nas virtudes por algum tempo. Antes, sê humilde e desconfia de ti mesma e de tua fraqueza. Confia em Deus e recorre a Ele com frequentes orações, para que te dê força e te guarde dos perigos, especialmente o da presunção. Assim fazendo, ainda que não consigamos vencer alguns pequenos defeitos, que muitas vezes Deus nos deixa para que com humildade reconheçamos o nada que somos e conservemos o bem que temos, podemos contudo esperar alcançar um grau superior de perfeição. Capítulo 31. Os enganos que o demônio usa para que deixemos o caminho da virtude. O quarto engano do qual se serve o demônio para nos atacar se manifesta quando seguimos o caminho da virtude com retidão. Ele consiste em diversos bons desejos que provocam em nós a queda da virtude para o vício. Por exemplo, uma pessoa doente suporta sua enfermidade com grande valentia. O que fará o astuto inimigo, sabendo que ela poderá dessa forma alcançar a virtude da paciência? Sugerirá à pessoa enferma muitas boas ações que ela poderia realizar se estivesse em situação diversa, e fará o possível para convencê-la de que serviria melhor a Deus e seria mais útil a si mesma e aos demais se tivesse saúde. Esse desejo vai crescendo a tal ponto que põe em desassossego a pessoa que não consegue realizar o que quer. E quanto mais cresce o desejo, mais cresce a inquietação, da qual o inimigo se aproveita para conduzi-la pouco a pouco à impaciência e à rebeldia contra a doença, não por esta mesma, mas pelo impedimento de realizar as boas obras
às quais tanto aspirava, buscando um bem maior. Tendo-a conduzido a este ponto, é fácil ao diabo fazer com que a pessoa se esqueça da sua principal obrigação, servir a Deus, para buscar somente os meios de se livrar da doença. Ao ver que isso não acontece, ela se inquieta de tal maneira que perde totalmente a paciência, e então, sem se dar conta, perde a virtude que praticava e cai no vício contrário. A maneira de se opor a este engano é não alimentar bons desejos que não possam ser realizados no momento, evitando assim a inquietação de não os poder realizar. Para isso, com humildade, paciência e resignação, convence-te de que teus desejos não teriam o efeito esperado, pois és mais fraca e incapaz do que imaginas. Ou então pensa que Deus, por algum desígnio oculto, ou devido aos teus pecados, não deseja que realizes essa boa obra, mas sim que te humilhes e te rebaixes, aceitando com paciência a sua vontade. 1 Pedro 5,6. Do mesmo modo, se o teu diretor espiritual ou qualquer outra coisa te impedem de praticar alguma devoção do teu gosto, especialmente receber a comunhão, não te deixes abater e nem te quietes no desejo dela, mas, despojando-te de toda vontade própria, entrega-te à vontade do Senhor, dizendo contigo: se a divina providência não visse em mim ingratidão e pecado, eu não estaria agora impedida de receber a Eucaristia. Já que o Senhor me revela desta maneira a minha indignidade, seja Ele para sempre bendito e louvado. Confio plenamente em tua bondade, meu Deus, e creio firmemente que, por este modo, não desejas senão que me incline à tua vontade e te obedeça em tudo, abrindo meu coração para que nele entres espiritualmente e o consoles, fortalecendo-o contra os inimigos que pretendem afastar-me de ti. Que se cumpra tudo o que é agradável aos teus olhos, que a tua vontade seja agora e para sempre o meu alimento e sustento, meu Criador e Redentor. Só esta graça te peço, meu divino amor, que minha alma seja purificada e limpa de qualquer coisa que te possa desagradar, que esteja sempre adornada de virtudes e preparada para a tua vinda, bem como para tudo o que quiseres pedir a esta tua indigna criatura. Se observares estes princípios, podes estar certa de que sempre que não te for possível realizar algum bom propósito, seja por alguma deficiência da tua natureza, seja pela ação do demônio que te quer afastar do caminho da virtude, seja porque o próprio Deus quer provar dessa forma a tua resignação à sua vontade, será justamente nessa resignação que realizarás a vontade divina. Precisamente nisso consiste a verdadeira devoção e o serviço que Ele espera de vós. A fim de que nunca percas a paciência nas provações, venham de onde vierem, quero advertir-te que, mesmo usando dos meios lícitos que Deus concede aos seus servos, não o faças com a intenção de ver-te livre das provações, mas apenas porque Deus o quer. Pois não sabemos se é sua vontade livrar-nos das provações. Se assim não fizeres, facilmente cairá na impaciência ao ver que as coisas não sucedem segundo a tua expectativa, ou tua paciência será defeituosa, pouco agradável a Deus e de pouco mérito. Finalmente, previno-te sobre um engano muito sutil do nosso amor próprio, que é muito hábil em dissimular e até defender, em certas ocasiões, os nossos defeitos. Um exemplo é quando um doente se impacienta com sua enfermidade e tenta justificar essa impaciência, alegando para ela uma causa justa. Ele dirá que a sua impaciência não se deve à enfermidade, mas o remorso por ser ele mesmo seu causador, ou pelo incômodo que causa aos que cuidam dele, ou por outros danos que podem advir desta doença. O mesmo se dá com o ambicioso, que, perturbado por não haver obtido a dignidade que desejava, não atribui essa perturbação à sua própria soberba e vaidade, mas a outras razões, que, entretanto, em nada o preocupam, quando não estão em jogo seus interesses.
Como o enfermo, que tanto se compadece dos que se ocupam dele, mas não sofre igualmente quando essas mesmas pessoas se dedicam a outros doentes. É um sinal evidente de que a raiz de suas lamentações não está nas razões alegadas, mas unicamente no fato de terem seus desejos contrariados. Para não caíres nesse erro, procura suportar sempre com paciência e humildade o sofrimento e dor que venham de onde vierem. Capítulo 32. O último assalto e truque do qual o demônio se utiliza para que nossas virtudes nos sejam ocasião de ruína. A astuta e maligna serpente não deixa de nos tentar com seus enganos para conseguir que mesmo as nossas virtudes se convertam em ocasião de ruína, pois podemos nos comprazer nelas, em nós mesmos, e cair no vício da soberba e da vanglória. Para evitar este perigo, combate sempre, permanecendo no terreno baixo e seguro de um verdadeiro e profundo conhecimento de ti mesma, reconhecendo que não és nada, não sabes nada, não podes nada, que não há em ti senão misérias e defeitos e não mereces mais do que a condenação eterna. Fica firmemente estabelecida nessa verdade, sem permitir que nada te faça duvidar dela. Convencida de que qualquer coisa ou pensamento em contrário são inimigos que te querem matar ou ferir. Para te exercitares bem no conhecimento do teu próprio nada, serve-te desta regra. Sempre que te puseres a refletir sobre ti mesma ou sobre tuas obras, faze-o tendo em conta o que realmente te pertence e deixa de lado o que pertence a Deus e a sua graça. Se considerares o tempo anterior à tua vinda ao mundo, verás que em todo aquele abismo de eternidade não eras mais do que nada, e nada podias fazer para chegar a ser algo. E mesmo no tempo atual, em que por pura bondade de Deus tu existes, é ainda Ele que mantém e conserva a tua existência a cada momento. Se por um só instante Ele te abandonasse, voltarias ao nada de onde Ele te tirou. Fica claro, então, que por nós mesmos não temos nada de que possamos nos vangloriar diante de nós mesmos ou dos outros. E no que se refere ao efeito da graça ou à capacidade de fazer o bem, é claro que nada disso poderia ser realizado por tua natureza sem a ajuda de Deus. Considera os teus erros passados e os muitos males que poderias ter cometido se Deus não te tivesse em suas mãos, e que multiplicados pelos dias, pelos anos e ainda pelos próprios atos e hábitos, pois um pecado chama outro, fariam de ti um verdadeiro demônio. É necessário que a cada dia te tenhas em menor conta, para não retirar à divina bondade a glória que lhe é devida, e atribuir a ti somente o que é teu. Mas deves ter em conta que essa apreciação de ti mesma deve ser acompanhada de justiça, pois do contrário não te seria benéfica. Se por conheceres tua maldade te sentes mais virtuosa que outros, que em sua cegueira atribuem a si mesmos algum mérito, mas por isso mesmo esperas ser estimada e louvada, então te tornas pior do que eles, porque desejas ser tida por aquilo que não és. Se queres, pois, que o conhecimento da tua maldade e pequenez mantenha longe os teus inimigos e te torne agradável a Deus, procura não só depreciar-te a ti mesma, como indigna de todo bem e merecedora de todo mal, mas também ser depreciada pelos outros, fugindo das honras, alegrando-te com as humilhações e dispondo-te a fazer, quando preciso, tudo o que os outros depreciam. Para manter-te nesta prática, procura não fazer caso do juízo alheio, mas faze-o com o único fim de exercitar-se na prática da desconfiança de si, sem cair no erro da presunção do espírito ou da soberba, que também costuma levar ao desprezo da opinião alheia. E se por alguma graça ou favor de Deus chegas a ser estimada pelos outros, recolhe-te em ti mesma e não te apartes por nada da verdade e da justiça, mas antes dirige-te a Deus dizendo em teu coração: não permitas nunca, Senhor, que eu me aproprie da honra que te é devida e das graças que te pertencem.
A ti o louvor, a honra e a glória, e a mim a confusão. Depois, pensando em quem te louva, dirás interiormente: por que razão me julgas boa? Bom é só o meu Deus, e só as suas obras são boas. Marcos 10, 18. Assim fazendo e dando ao Senhor o que lhe pertence, manterás à distância os teus inimigos, e estarás mais preparada para receber os dons e graças de Deus. Se a recordação das tuas boas obras te coloca em perigo de cair na vaidade, lembra-te de considerá-las de Deus, e não tuas. E como se falasses a elas, diz: eu não sei como surgistes, e vos formastes em minha mente, já que não está em mim a vossa origem, mas em Deus. A Ele somente quero reconhecer como vosso Pai e autor, e render-lhe graças e louvores. 2 Macabeus 7, 22, 30. Considera depois que todas as boas obras que já executastes foram feitas de forma muito imperfeita e sem corresponder devidamente à graça que Deus te havia concedido, além de nelas não teres trabalhado com todo o fervor e diligência devido. Portanto, tens antes motivo para te envergonhares delas do que para orgulhar-te, porque sempre manchamos com nossas imperfeições as graças puras e perfeitas que recebemos da Divina Majestade. Compara em seguida tuas obras com as dos santos e outros servos de Deus, e verás que, em comparação às deles, as tuas melhores obras não passam de moeda falsa e sem valor. E muito mais ainda verás se comparares tuas obras com as que realizou por ti nosso Senhor Jesus Cristo, com tão puro amor nos mistérios de sua sagrada vida. E levantando, por último, o pensamento à imensa majestade do teu altíssimo e poderosíssimo Senhor, e ao muito que lhe deves, entenderás claramente que não há por que alimentar qualquer vaidade por alguma obra tua, mas, ao contrário, somente desconfiança e temor. Pelo que a todo momento e em tudo o que fizeres, hás de suplicar de todo o coração: Senhor, tem piedade de mim, que sou uma grande pecadora. Não queiras conhecer a medida dos dons com que Deus te agraciou, porque isso quase sempre lhe desagrada. Prefere sempre humilhar-te, reconhecendo que tu e tuas obras não são mais do que nada, pois isso é que corresponde à realidade. Esse é o fundamento de todas as demais virtudes. Deus nos criou do nada, e agora que recebemos dele a existência, deseja que toda a nossa vida espiritual seja construída sobre esse conhecimento de que nada somos. E quanto mais nos diminuirmos a nossos próprios olhos, mais resplandecerão em nossas virtudes, pois quanto mais retiramos a terra de nossas misérias, mais fundo Deus pode lançar o alicerce da sua graça. Por mais que te humilhes, nunca creias que já é o suficiente. Antes, convence-te de que, se fosse possível ao ser humano uma medida infinita, o teu nada seria infinito. Com essas convicções bem arraigadas, possuímos todo o bem. Sem elas somos nada, ainda que tenhamos capacidade de realizar a obra de todos os santos e que estivéssemos sempre ocupados em Deus. Ditoso o conhecimento que nos faz felizes na terra e nos dá a glória do céu. Ó luz que brota nas trevas para dar brilho e claridade nas almas. Ó alegria desconhecida que resplandece em meio às nossas imundícies. Ó nada cujo conhecimento nos faz donos de tudo. Jamais me cansaria de falar disso. Se quiseres honrar a Deus, acusa-te a si mesma e aprecia que os outros te acusem. Se quiseres glorificá-lo em ti, humilha-te e submete-te a todos. Se quiseres encontrá-lo, não te eleves, pois então ele se afastará, mas rebaixa-te, e ele virá buscar-te e abraçar-te. Considera-te indigna de todos os dons que o teu Deus, por ti humilhado, te concede para unir-se contigo. Não deixes de dar-lhe muitas graças por proporcionar-te oportunidades de ser humilhada, e agradece também a quem te ultrajou e humilhou.
Se apesar de todas essas considerações, a astúcia do demônio, a nossa ignorância e as nossas más inclinações prevalecerem sobre nós, de modo que o desejo de exaltação continue a inquietar-nos e a abrir brechas em nosso coração, então devemos humilhar-nos ainda mais a nossos próprios olhos, ao considerarmos o pouco proveito que tiramos das provas pelas quais passamos no caminho da perfeição, já que continuamos escravos desses desejos que têm raiz em nossa soberba e vaidade. Assim, do próprio veneno tiraremos mel e saúde para nossas feridas.